Olá, meus queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aprove ao nosso bom Deus que eu pudesse entrar neste momento para juntos, mais uma vez, a gente compartilhar a palavra, aprendermos juntos. Ei, avisa lá que a palavra que Deus colocou no meu coração tem tudo a ver com a tua salvação, com a minha salvação, a salvação da nossa alma. Oh, querido, tem que falar, estamos indo embora, graças a Deus, aí vem o noivo, tudo indica a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa tarde que Deus tem nos dado, então, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Querido, estou aqui meditando, tem algo da parte de Deus que Deus colocou no meu coração. Já ontem e hoje de manhã eu falei, Senhor, se não der tempo de nós falarmos no café, né? Na live Café com Deus, melhor dizendo, à tarde eu vou falar um pouquinho sobre isso, para que todos possam também ter esta alegria, desta promessa, dessa palavra profética. A Bíblia diz, gente, lá em Mateus capítulo 10, eu quero ler aqui com você, eu gostaria de ler, e vou ler em nome de Jesus, Mateus 10, o verso 26, o 40, 41 e 42. Olha que coisa interessante que diz aqui. Vamos no 26 para vocês verem que sempre Deus traz uma palavra que tem a ver com aquilo que Ele já preparou para você, com aquilo que realmente tem a ver com a tua salvação nesta tarde. Olha só. Portanto, não temais, porque nada, gente, nada, está dizendo aqui, ó, nada há encoberto que não seja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Agora, olha o verso de número 40. Quem vos recebe a mim, recebe a quem enviou. Ou seja, tem outra versão que eu até gosto, que é muito mais profunda, diz assim: quem vos recebe a mim, me recebe, e quem, olha essa versão, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Essa é melhor até. Olha agora o 41, a versão que eu quero dizer, ok? Quem recebe um profeta na qualidade, gente, de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Por que eu trouxe esses versos aqui? Primeiro, que o verso 26 diz claramente que a palavra não os temais, que no grego é phobel. E essa palavra phobel, ela é definida como um pânico, gente, que acomete naquelas pessoas que de repente elas saem até correndo, elas fogem. E outras ficam até alarmada, assustada, apavorada, angustiada ou cheio de medo, intimidada, ansiosa, apreensiva. Então vem logo a palavra que traz a comparação de fobia. E quando eu comecei agora diante de Deus, pedindo os endereços, pedindo o CEP, pedindo aonde realmente Ele quer que eu leve a palavra do Senhor, e eu comecei a pensar nisso. Engraçado, é verdade. Porque Deus sempre vai nos conduzir justamente aonde a necessidade da palavra se faz de tal forma que as pessoas até se perguntam, poxa, por que nada acontece comigo? Por que que eu olho talvez um culto pela internet, pela televisão, mas nada está acontecendo aqui comigo, não muda nada dentro do meu ambiente? Justamente porque esta palavra já está sendo clara, que quando alguém recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá o galardão de profeta. E a palavra aqui é a unção que você honra, você atrai esta unção para a sua vida. Então muitas coisas são claras quando a gente tem esse entendimento, que você meramente não recebe apenas uma pessoa, seja ela quem for. Você recebe alguém que está revestido com poder, autoridade de Deus. Em outras palavras, você está recebendo o próprio Cristo no seu lar. Você pode ter recebido um monte de coisa.
várias pessoas, mas talvez até o dia de hoje você não recebeu quem pode mudar a sua história, quem pode trabalhar na sua família, quem pode trazer à tona a salvação que tanto você precisa, seja ela de ordem física, seja ela de ordem espiritual ou até mesmo material, gente. E hoje, rapidinho, nessa tarde, eu estou lembrando até do Você Sabia. A gente tem que ser claro, tem que transmitir uma palavra que você consiga compreender. Eu peço, meu melhor amigo Espírito Santo, que te ajude nesse momento. Por quê? Porque muitos, gente, são chamados. Muitos são chamados, de fato, a Bíblia fala isso. Mas poucos são aqueles que de fato são seus escolhidos. Né? Aí você imagina, muitos são chamados, mas quantos estão preparados para realmente transmitir a palavra, falar a palavra, viver a palavra como ela nos ensina? Então tem muitas pessoas que estão transmitindo uma ideia muito ligada, infelizmente eu tenho que falar isso, a uma filosofia. Muitas vezes você vai ouvir, mas parece que tudo tem solução. Olha, tudo que vai ser falado ali, nada vai dar errado. Porém, a Bíblia trata de uma coisa que tem a ver com a vida eterna. O Evangelho é o poder de Deus, e ele justamente vai denunciar aquilo que não agrada a Deus, aquilo que impede você de passar pela porta. E quem é a porta, gente? O Jesus, o nosso Jesus. E ali, ela é uma porta, não é que todo mundo vai passar, não passa qualquer coisa lá, não vai passar qualquer bagagem, e não vai passar, seja o que for, seja como a pessoa consiga entender, mas isso aqui é uma pequena mentirinha, não passa. Isso aqui é um pequeno pecado, não passa. Você tem que confessar, você tem que buscar diante de Deus realmente o perdão, se arrepender, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Gente, então muitos são chamados, mas a Bíblia declara que muitos que são chamados, poucos são escolhidos, e esses que são escolhidos, eles têm que buscar realmente transmitir essa palavra como ela é, sem rodeio, de uma forma simples, falando tudo aquilo que tem a ver com o quê? Com a nossa salvação. E aí vem uma coisa que me chamou a atenção, porque a Bíblia também fala que todos podeis profetizar, mas a realidade é que quase nenhum profetiza, gente. Eu fui chamado como um atalaia, como um querix da parte de Deus. E eu sinto a maior alegria de falar a palavra e buscar dela entendimento, para que eu possa, junto com você, parar, pensar, como eu gosto de falar, matutar e fazer a melhor escolha, de acordo com a palavra de Deus. Então, todos, sim, podeis falar, podeis profetizar, podeis pregar, anunciar o evangelho que liberta, o evangelho que salva, um evangelho que cura, um evangelho que traz que nós somos selados com o doce Espírito Santo, e o evangelho revela que Jesus Cristo há de voltar para buscar quem? Pensa agora, o que realmente Jesus ele vai vir buscar? Se você parar para pensar, ele é um Deus santo, ele é um Deus justo, ele é um Deus de amor, mas ele justamente nos alerta para que a gente venha ter uma vida de santificação. E a Bíblia diz que sem santificação, gente, ninguém verá a Deus. Então, só para a gente continuar, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento? Gente, eu recebi isso da parte de Deus. Sou grato pela sua misericórdia, por tudo aquilo que Ele derramou sobre a minha vida. Mas nós estamos vivendo um tempo de crise de dons na igreja. Enquanto pouquíssimos são usados em vários dons, a grande maioria da igreja, gente, nem mesmo sabe diferenciar entre um dom e outro. E a Bíblia, ela afirma: todos podeis profetizar, mas a realidade é que quase nenhum, infelizmente, meus queridos, profetiza. Vamos avançar um pouquinho. A Bíblia diz em 1 Coríntios 14:31, anotou? 1 Coríntios 14:31, porque todos podereis profetizar, um depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Pega essa palavra um pouquinho. Então, se eu vou profetizar, se eu tenho que falar da palavra do Senhor,
eu tenho que ter no meu coração, na ideia de só eu saber ou entender e compreender, para que todos pensem, não, esse aí, ó, meu Deus, esse entende de Bíblia, esse compreende a Bíblia, esse realmente traz uma palavra rema. Mas o objetivo aqui, que Deus coloca já no meu coração, é para que todos aprendam e todos sejam consolados. Os dons aqui, gente, são concedidos, olha, pega essa, os dons aqui são concedidos pelo nosso desejo de dar espaço ao Espírito Santo. Essa eu tenho que contar. Esses dias, daqui eu agradeço ao Espírito Santo quando ele me traz isso. Pensa no discipulado, que alguém que viveu um momento maravilhoso, que alguém que teve uma experiência de conhecer pessoas, que se entregou mesmo, sabe, ao Espírito Santo, para ser usada pelo Espírito Santo. E diz esta pessoa, e não é qualquer pessoa, gente, é a missionária Dilza, minha mãe, louva a Deus pela vida dela. Ela me falando de uma época que ela ainda era criança, olha que coisa maravilhosa. E ela disse que conheceu uma senhorinha, humilde, mas muito usada por Deus. E ela tinha, pela misericórdia de Deus, segundo a missionária Dilza, minha mãe, ela tinha os 9 dons. Como que é? Ela tinha os 9 dons. Pensa no negócio desse. Eita Deus! E aconteceu algo que tem a ver com meu tio. Algo que ela foi falando que ninguém resolveu. Ele adoeceu, foi levado aos médicos, foi desenganado, até que se lembrou desta irmã e convidou esta irmã para se achegar no lar, para orar pelo meu tio. E ela conta de uma forma como eu estivesse vivendo. Eu acho bonita essas coisas. Mas quando ela chegou na porta, e eu vou chegar já já, porque depois dessa palavra no meu coração. E ela chegando na porta, ele em vez em quando, meu tio nessa época, dependendo de quem era a pessoa, ele se manifestava e falou, olha, não pode entrar aqui, não quero que ela entre aqui. Pois essa senhorinha bateu os pés na porta e já gritou, o que ela está fazendo aqui? Ela não pode entrar aqui. Eu não quero ela aqui dentro. Para um bom entendedor, para alguém que tem discernimento espiritual, sabe muito bem quem foi que falou pela boca dele. Você entende? Só que ela, além de vir orar, Deus trouxe a revelação. E essa revelação foi dada. E alguém que não era outra pessoa, que foi a minha própria mãe, ela trouxe à tona como foi feito, a maneira que foi feito, o que aconteceu e para quem realmente era para ter, vamos dizer aqui, ó, pega essa, pego. E quem tinha que ter pego algo que foi feito. Mas como as minhas tias, segundo a minha mãe, eram mulheres de oração e oravam, ela acompanhava meus falecidos avós em oração, tinha uma vida no altar, tinha uma vida de buscar a Deus. E enquanto, infelizmente, sempre isso acontece, alguns deixa para depois, vou outro dia, não vou orar, não vou buscar. Infelizmente, ele foi preso por este laço de feitiçaria. E essa mulher chegando, ela orou, Deus revelou, ela profetizou, ela entregou o que aconteceu e ela ainda deu toda a orientação através do Espírito Santo como trazer a libertação. Repito, gente, o que nós estamos falando e aprendendo hoje, para a glória de Deus, para a glória de Deus, nós estamos entendendo agora um princípio que muitas vezes, infelizmente, muitos estão abrindo mão. Quem recebe um profeta, na qualidade de profeta, receberá o galardão de profeta. A unção que você honra, você atrai para a sua vida. Pensa numa situação dessa. E hoje nós estamos indo para os lares, levando a palavra que salva, que liberta, que cura, que sela com o Espírito Santo e que prepara cada um para o que está para acontecer, porque nós vamos povoar o céu. Repito, nós vamos povoar o céu. Nós estamos indo embora ao encontro do Senhor Jesus. E eu parei um pouquinho, porque esta palavra me chamou a atenção, para que todos aprendam e todos sejam consolados. 1 Coríntios 14:31. Os dons são concedidos pelo nosso desejo em dar espaço ao Espírito Santo de agir em nossa vida.
e na obra pela qual ele pôs na sua mão, na minha mão, para a glória de Deus. Então, aqui para nós, se eu der lugar, se você dá lugar ao Espírito Santo, esses dons vai vir sobre a sua vida. Quem vai te capacitar, olha a resposta de Deus, quem pode te capacitar, e Ele quer te capacitar, é o Espírito Santo de Deus. Convida Ele, busque a Ele, clame por Ele, se coloque diante dEle, e Ele vai te guiar a toda verdade. Gente, a vontade de Deus não exclui de modo algum. Olha o que eu vou falar agora. Não exclui de modo algum o desejar por parte dos discípulos do Senhor Jesus estes dons que eu estou aqui comentando com você. De fato, Paulo diz várias vezes para ambicionar, desejar, buscar os dons espirituais. E ele diz, eu amo essa palavra, aleluia, desejai. O que é, Reginaldo? Olha o que ele diz. Desejai ardentemente os maiores dons. Onde está escrito isso? Eu vou contar. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 31. Procurai abundar neles para a edificação da igreja. Tudo aquilo que está sobre a minha vida, tudo aquilo que Deus derramou sobre a minha vida, tem um objetivo. Não é para murmuração, fofoca, divisão, intriga, inveja, calúnia. Não. Tudo isso é obra da carne. Segundo o que nós estamos agora aprendendo junto, estes dons devem ser objeto de busca por parte de todos nós que somos discípulos do Senhor Jesus. E ninguém aqui está excluído, eu quero deixar bem claro. Por isso ele diz, procurai abundar neles para a edificação da igreja que Deus me colocou, que Deus me entregou. E é dele, gente. É dele, não é meu não, é dele, está emprestado. Enquanto estou aqui realizando e fazendo a vontade de Deus, você também, lembre-se disso, é para a edificação da igreja que é dele, a igreja de Cristo. E ninguém vai ser excluído disso que eu estou falando, do que eu estou pronunciando, do que eu estou declarando. Procurai abundar para a edificação da igreja. O que eu citei? Aquilo que você deseja, aquilo que você busca, aquilo que você está se empenhando em buscar, os dons que está descrito em 1 Coríntios, capítulo 12 e verso 31, gente. Oh, glória a Deus! Para nós fechar esse momento, gente. Esse momento que Deus permitiu que a gente possa novamente falar da parte de Deus. Eu quero dizer algo para você, do fundo do meu coração. E isso tem a ver com você que tem chamado, com você que almeja aprender, falar, ministrar, fazer discipulado, estar nos lares como nós fazemos aqui. É algo que Deus pôs no meu coração. Há lares que estão nos aguardando. E nesta quinta-feira, a gente já sabe, na próxima, nós sabemos que há um mover espiritual. Haverá algo que só Deus, naquele momento, vai fazer todas as pessoas entender. Há pessoas que estão se achegando, e nós sabemos que essas pessoas que estão se achegando é porque quem escolheu cada uma delas foi o próprio Jesus. E elas vão ter este conhecimento. Ela vai entender o que nós estamos hoje falando aqui abertamente, gente. Oh, glória a Deus. Gente, a honra, aquele que Deus envia, sendo Ele próprio, porque Ele representa. A ideia é sempre essa aqui quando você busca no original. Aqueles que foi enviado pelo Senhor Jesus, era o próprio Jesus adentrando nos lares. E Ele diz algo profundo, até aqueles que não o recebessem, aqueles que o rejeitavam, aqueles que não queriam dar valor à sua palavra. Existe algo aqui que me chamou a atenção, que eles poderiam bater assim, olha bem, bater a sandália dos seus pés, bater os seus pés, ó,
E aquele pó seria testemunha, aquele levante do pó da poeira seria testemunha contra aqueles que rejeitaram até a palavra de Deus. Então a honra ao profeta, a unção é uma bênção para toda, mas para toda a vida, e principalmente aquelas vidas que estão entendendo, que estão recebendo o próprio Jesus na pessoa pela qual ele enviou. Eita Deus! Eu não tenho muito tempo, mas eu vou dar uma ideia rapidinho. Se uma hora você puder, é só você ler o livro de 2 Reis, capítulo 4, do verso 8 a 37, que você vai encontrar a história da sunamita recebendo quem? O profeta Eliseu, um grande homem de Deus, que ela passou a alimentar. Ela criou ali até um ambiente onde ele pudesse descansar e ter seu momento, vamos dizer, de descanso, de oração, de meditação. Mas a história é muito profunda, tem muitos ensinamentos, pela qual eu sei que eu não tenho como prender muito vocês aí. Mas o que eu gostaria de dizer, e aquilo que foi dito, retorno para que você possa guardar nesta tarde e entender que aqueles que vão se achegar é Deus enviando. Deus já falou comigo profundamente, e eu sei que em alguns lugares eu terei que pôr meus pés, e de alguns lugares Ele já tirou os meus pés. Só para você entender, eu estou debaixo de uma obediência, de um comando que vem da parte de Deus. Quem recebe um profeta, meu Deus, na qualidade de profeta, eita aleluia, receberá o galardão de profeta. E a unção que você honra, que você tem honrado, você está atraindo a mesma unção para a sua vida, para a sua família, para a sua parentela e para todos aqueles que te cercam. Em outras palavras, gente, até aqueles que estão à esquerda, à direita, à frente ou à retaguarda, no momento que eu chegar, no momento que eu anunciar a palavra que é revestida com poder celestial, esta bênção pode alcançar estas vidas também, para a glória de Deus. Oreis por mim, oreis por todos aqueles que estão envolvidos no ide e fazei discípulo. Oreis por todos aqueles que são enviados a outras nações. Oremos por tudo que está acontecendo. O relógio chamado Israel está se movimentando. E a palavra é essa para mim e para você. Ei, aí vem o noivo. E glória a Deus pela sua vida. Peço a Deus, esse momento que nós tivemos, essa palavra que foi lançada, encontre guarida no seu coração. E se você assim desejar, compartilhe esta palavra, que tem muita gente que está deixando de ser abençoado, porque não tem entendimento desta palavra que hoje Deus colocou no meu coração. Mateus capítulo 10, verso que nós lemos 26, verso 41, 42. A unção, meu Jesus, que você honra, atrai para a sua vida, para o seu ministério, para tudo aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. E como eu gosto de falar, se Deus é por nós, aleluia, quem será contra nós? E agindo Deus, gente, quem o impedirá? Eu digo, ninguém. Deus te abençoe, tenha uma tarde abençoada, fique atento, porque a palavra agora é essa. Nós vamos povoar o céu, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Um beijo no seu coração, um abraço do Espírito Santo, Shalom.